Bom dia, boa tarde, boa noite, estimados alunos do segundo ano. Estamos aqui em mais uma aula de matemática. Daremos continuidade ao capítulo de complementos de trigonometria, certo? Nesta aula, falaremos de equações trigonométricas, adição e subtração de arcos. Comigo, professor Manuel, certo? Então vamos lá à nossa aula. Bons estudos a todos. Vamos seguir. Equação trigonométricas em R, conjunto dos números reais, certo? Vamos ser bem objetivos aqui e vamos direto ao ponto através desse exemplo aqui de resolução de uma equação trigonométrica, certo? Então vamos lá. Esse exemplo aqui está no livro de vocês. Vamos obter x tal que cosseno de x menos π sobre 6 seja igual a menos 1 meio, ou seja, o cosseno desse ângulo aqui é igual a menos 1 meio, sendo U igual ao conjunto dos números reais. Ou seja, esse U aqui é o nosso conjunto de solução, certo? E esse conjunto de solução tem que ser igual ao conjunto dos números reais. Ou seja, no mínimo tem que ser, esse conjunto de solução tem que ser um subconjunto do conjunto dos números reais. Ele tem que estar dentro do conjunto dos números reais, certo? Então vamos lá. O que a gente pode perceber aqui, ó, no intervalo de 0 a 2π, esse intervalo aqui é o intervalo de uma volta completa no ciclo trigonométrico, certo? Os arcos cujos cossenos valem menos 1 meio medem 2π sobre 3 e 4π sobre 4, que são aqui, ó, o 2π sobre 3 é o arco côngruo, é o arco de 120 graus, e o arco de 4π sobre 3 é o arco de 240 graus, ou seja, esse aqui é o simétrico de 60 graus no segundo quadrante, e esse aqui é o simétrico de 60 no quarto quadrante. Ou seja, esses dois ângulos aqui vão ter cosseno igual a menos 1 meio. O cosseno deles vai estar aqui e é igual a menos 1 meio, certo? A gente quer que essa solução esteja toda dentro do conjunto dos números reais. Então a gente tem que considerar também os arcos côngruos a esses arcos, né? Se eu tenho 2π sobre 3 e eu somo mais 2k, π, com esse k aqui pertencente ao conjunto dos números inteiros, quer dizer que eu estou somando uma volta inteira completa, ou duas voltas inteiras completas, ou três voltas inteiras completas. Ou seja, eu estou encontrando os arcos côngruos a 2π sobre 3, e a mesma coisa aqui para 4π sobre 3. Eu estou somando os arcos côngruos a eles, certo? Aí, para a gente resolver completamente essa equação, a gente tem que supor aqui, ó, que o que está dentro do parênteses aqui do nosso cosseno de x menos π sobre 6, certo? A gente coloca aqui, x menos π sobre 6 tem que ser igual a 2π sobre 3, no nosso primeiro caso. Depois, no nosso segundo caso, a gente iguala essa mesma equação a 4π sobre 3 e resolvemos. A gente já coloca o 2k mais π aqui, porque a gente já está considerando os arcos côngruos, certo? Mas a gente não vai alterar nada aqui no 2k π não, né? Porque esse 2kπ vai ser uma volta inteira e ela não se altera na nossa resolução aqui da nossa equação aqui. Então, a partir dessa igualdade aqui, a gente pega menos π sobre 6, manda para o outro lado da igualdade e resolve aqui. Vou colocar até bem aqui a resolução. A gente tem aqui 2π sobre 3 mais π sobre 6. A gente resolve essa soma de frações, né? Tira o MMC, ou então multiplica aqui. 3 vezes 6, 18. Aí 2π vezes 6, 12. 3 vezes π, 3π. Aí a gente já pode somar aqui, porque a gente tem o denominador comum que é 18, e a gente multiplicou aqui, né? 6 vezes 2π, 12π, 3 vezes π, 3π. Aí a gente pode somar 12 mais 3, 15π. Aí fica 15π sobre 18, a gente simplifica, fica 5π sobre 6. Ou seja, o resultado aqui vai ser 5π sobre 6 mais 2k π, ou seja, esse x aqui tem que ser igual a 5π sobre 6 aqui no nosso primeiro caso, certo? No caso de ser igual a 2π sobre 3. Agora, no nosso segundo caso, a gente iguala aqui nessa equação a gente iguala essa equação aqui a 4π sobre 3 e resolve, né? Do mesmo jeito aqui, deixa eu mostrar aqui a resolução, né? A gente vai ter 4π sobre 3 mais π sobre 6, a gente tira o MMC, né? Multiplicando aqui, 3 vezes 6, 18. Aí 6 vezes 4, 24π. 3 vezes π, 3π. Aí fica 24 mais 3, 27π sobre 18. Aí a gente simplifica dividindo por 9, fica 3π sobre 2. Ou seja, aqui nesse nosso segundo caso, esse x aqui tem que ser igual a 3π sobre 2 mais 2k π. Ou seja, a gente está encontrando a posição desse... A gente está encontrando o valor nesse... que resolve... A gente está encontrando o valor que resolve essa equação bem aqui, certo? Do cosseno de x menos
π sobre 6. Ou seja, esse x aqui, no nosso primeiro caso, tem que ser igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, que a gente está considerando as voltas completas, ou igual, esse x também pode ser igual a 3π sobre 2 mais 2kπ. Aí eles vão ter, as posições deles vão ser as mesmas posições de 2π sobre 3 e a mesma posição de 4π sobre 3 no ciclo trigonométrico. E aí está resolvida essa equação aqui do nosso ângulo desse cosseno aqui na nossa letra C, certo? A gente tem que pegar essa equação aqui de dentro do cosseno, né? Essa equação do ângulo desse cosseno e igualar a essas nossas possíveis soluções, nossas soluções, né? Os arcos, a gente tem que igualar os arcos que determinam esse cosseno de menos 1/2, certo? A gente tem que igualar esses arcos e resolver. É isso que a gente fez aqui na nossa letra C, ok? Equações trigonométricas é o seguinte, a gente tem que sempre observar que se a gente vai ter uma razão seno, uma razão cosseno, uma razão tangente, certo? Observado isso, depois a gente observa aqui qual é a nossa equação aqui dentro dos parênteses e qual é o valor desse seno, cosseno ou tangente. Observado o valor desse seno, cosseno ou tangente, a gente vai observar se essa razão é a razão trigonométrica de algum dos ângulos notáveis. Observado se é algum dos ângulos notáveis, a gente vai ver a posição deles lá no círculo trigonométrico e resolver a equação de forma similar a essa que nós resolvemos aqui. Seja a função cosseno, seja a equação de uma razão, seja uma razão seno, seja uma razão cosseno, seja uma razão tangente, certo? É isso que a gente tem que observar nas resoluções de equações trigonométricas, ok? Então vamos seguir aqui. Adição e subtração de arcos. Tendo conhecimento dos valores do seno, cosseno e tangente de arcos notáveis, pode-se encontrar diversos outros valores das funções trigonométricas realizando operações de adição e de subtração com esses arcos. Veja na tabela a seguir os valores das razões trigonométricas dos arcos notáveis. Certo? A gente tem um ciclo trigonométrico, uma volta completa tem 360 graus. A gente tem esses três arcos notáveis aqui, que é 30, 45 e 60 graus, que a gente conhece lá desde o fundamental, certo? E a gente tem seus simétricos, né? Por exemplo, de 60, 120, 240 e 300 graus, né? Que é o próximo... Deixa eu ver. É o próximo simétrico de 60 graus, certo? A gente tem esses três ângulos notáveis seus simétricos lá no ciclo trigonométrico. Sabendo deles aqui e sabendo das fórmulas de adição e subtração de arcos, a gente pode encontrar o valor dos cossenos, ou senos, ou tangente, somando esses arcos de 30 e 45 graus, subtraindo um do outro, enfim, a gente vai ver que essa somatória, essa subtração dos arcos, a gente pode obter através de algumas fórmulas, certo? A gente, usando algumas fórmulas, a gente pode obter o resultado dessa soma desses arcos, somas ou subtração desses arcos, que é o que a gente vai ver a seguir. Seno da soma. A nossa primeira fórmula é do seno da soma, ou seja, o seno de A mais B, seno do primeiro ângulo, do primeiro mais o segundo aqui, ó. Seno de A mais B vai ser o seno do primeiro, que é o A, vezes o cosseno do segundo, que é o B, mais o seno do segundo, que é o B, certo? Vezes o cosseno do primeiro, que é o A. Eu gosto de primeiro e segundo aqui, que fica melhor para mim, certo? Seno do primeiro vezes cosseno do segundo, seno do segundo vezes cosseno do primeiro ângulo aqui que vai estar aqui. Aí a gente vai usar essa tabelinha aqui das razões trigonométricas dos arcos notáveis, só para tirar o seno, por exemplo, de 30 graus, que é 1/2, enfim, a gente vai ver aqui nos nossos cálculos. Aí um exemplo aqui de cálculo com essa fórmula aqui do seno da soma, certo? A gente quer calcular o seno de 105 graus, certo? Aí a gente sabe que o seno de 105 graus, a gente decompondo o ângulo de 105 graus em uma soma vai ficar igual a 45 graus mais 60 graus. A gente sabe que 45 graus mais 60 graus é igual a 105 graus. Então, a partir dessa soma aqui, a gente pode usar essa fórmula aqui de seno da soma. Ou seja, eu estou somando dois ângulos e quero obter o seno dessa soma, certo? O seno da soma dos valores desses ângulos. E a gente conhece os senos de 45 e 60 graus a partir dessa tabelinha aqui das razões trigonométricas dos arcos notáveis. Então, a gente vai substituir aqui usando essa fórmula, certo? Então, nosso A aqui é o 45, nosso B é o 60 graus, o primeiro aqui, como eu uso o primeiro, né? O primeiro é o 45 e o segundo é o 60 graus. Então, vai ser o seno do primeiro, né? Tá aqui, ó, o seno de A, é o seno do primeiro, 45 graus, vezes o cosseno do segundo, que é o 60 graus, que nesse caso é o nosso B aqui, certo?
substituído, correto. Mais o seno do segundo, né, que é o seno de B, que é o segundo aqui, ó. A gente coloca aqui o seno de B, que é o seno do segundo, que é 60 graus, vezes o cosseno do A, né? O cosseno do A aqui é o 45. Enfim, eu estou misturando aqui, mas acho que deu para entender aí, né? Aí a gente vai substituir agora. Seno de 45, ó, a gente sabe aqui, ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então a gente vai substituir aqui, vezes o cosseno de 1 meio, cosseno de 60 graus. O cosseno de 60 graus está aqui e é 1 meio. Então a gente substitui aqui, mais o seno de 60 graus. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Está ali na tabelinha, certo? E o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Aí a gente substitui aqui e agora a gente vai resolver o nosso cálculo, né? Multiplicação de frações, multiplica os numerador e multiplica os denominador, né? Uma vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Beleza. Multiplicação de raiz. Raiz de 3 vezes raiz de 2, a gente multiplica os radicandos, que fica 3 vezes 2. 3 vezes 2, 6. Aí a gente conserva o radicando e coloca aqui o resultado dessa multiplicação, né? 3 vezes 2, 6. Então ficou raiz de 2 mais raiz de 6, certo? Aí a gente pode somar aqui, porque eles têm os denominadores comuns, certo? Mas vai ficar dessa forma aqui mesmo, certo? A gente só soma aqui raiz de 2 mais raiz de 6 e coloca aqui sobre um denominador comum que é o 4, certo? Mas tanto faz, né? Elas são equivalentes, certo? Essas frações se somando separadamente ou essas frações aqui se somando com esse denominador comum 4, ok? Aí o máximo que a gente pode fazer aqui é uma aproximação, mas eu não gosto de aproximação. Eu prefiro deixar assim raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, porque é a forma simbólica de melhor representar essa razão trigonométrica, certo? Então aqui a gente encontra o quê? O seno de 105 graus, certo? Seno de 105 graus é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. O máximo que a gente poderia aqui é usar a calculadora e fazer uma aproximação de raiz de 2 e somar com a aproximação de raiz de 6 e depois dividir por 4, que aí a gente obter o resultado aproximado do seno de 105 graus, ok? Assim que a gente obtém o seno através da soma desses ângulos dentro ali do espaço dos ângulos na razão seno, ok? Então vamos seguir. Seno da diferença. Para eu não me estender muito aqui na nossa aula, eu vou resumir bastante aqui essa apresentação do seno da diferença, porque é muito similar a seno da soma, certo? Por exemplo aqui, ó, eu vou voltar aqui no slide. Por exemplo aqui, ó, seno da soma, o que vai mudar para seno da diferença é só o sinal aqui, ó, a fórmula. Perceba que eu tenho seno de A vezes cosseno de B, e aqui no seno da diferença eu também tenho seno de A vezes cosseno de B. Muda o sinalzinho, ó, que muda esse sinal aqui, ó, que é, se for seno da diferença, bem aqui no meio vai estar o quê? O sinal de subtração. Se for seno da soma, vai estar aqui no meio o sinal da soma, certo? Que é o sinalzinho de mais da adição, certo? A única coisa que muda na fórmula é isso. Aí, o que vai mudar também aqui no nosso cálculo, né? Se eu vou calcular o seno de 15 graus, vai ser o quê? Vou ter que ter aqui dentro do parênteses uma subtração, certo? Que equivale aqui, que o resultado dela aqui dentro do parênteses equivale a 15 graus, né? Porque 45 graus menos 30 graus é igual a 15 graus. Ou seja, através dessa subtração aqui, eu posso usar essa fórmula aqui do seno da diferença e obter aqui no final, operando aqui tudo direitinho, né? Acredito que vocês sabem operar essas frações aqui. A gente já operou aí no nosso primeiro exemplo do seno da soma. Operando direitinho, a gente vai obter aqui o seno de 15 graus, que vai ser raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, certo? A gente resolve essa subtração aqui, fazendo de novo aquela aproximação que eu falei no exemplo anterior. E a gente fazendo esses cálculos na calculadora através das aproximações de raiz de 6 menos raiz de 2, dividindo por 4, a gente obtém o valor aproximado de seno de 15 graus. Então basta operar aqui direitinho a fórmula, certo? Substituindo aqui o seno, cosseno, seno de 45 graus, que é o nosso primeiro ângulo, vezes o cosseno de 30 graus, menos o seno de 30 graus, vezes o cosseno de 45 graus. Lembrando que nessas expressões aqui, primeiro a gente vai resolver o quê? Primeiro a gente resolve as multiplicações e depois a subtração, certo? Então primeiro a gente vai multiplicar essa fração por fração e fração por fração aqui, certo? Lembrando, multiplicação de fração, multiplica numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Aí depois é que a gente passa aqui para a nossa subtração, ok? Só relembrando aí, eu deixo para vocês praticar esse exemplozinho aí e treinar a multiplicação e soma de fração, ok? Vamos seguir aqui. Cosseno da soma.
Cosseno da soma aqui, a nossa fórmula do cosseno da soma é um pouquinho diferente da fórmula de seno da soma e seno da diferença, certo? Aqui é cosseno da soma. Então, a fórmula do cosseno da soma é o seguinte, a gente vai ter esses dois ângulos aqui se somando dentro do parênteses, né? O ângulo A o ângulo A mais o ângulo B vai ser igual a cosseno de A vezes cosseno de B menos seno de A vezes seno de B. Essa aqui é a fórmula do cosseno da soma. Se eu tenho esses dois ângulos se somando aqui e eu tenho o valor do cosseno de A e eu tenho o valor do cosseno de B, eu posso usar essa fórmula aqui. Beleza, aí a gente tem essa fórmula, a gente vai ter que ter o cosseno de A e o cosseno de B para usar essa fórmula, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, no cálculo do cosseno de 60 graus. Eu sei que o cosseno de 60 graus eu posso distribuir aqui o 60 graus em uma soma de 30 graus mais 30 graus, certo? Que aí eu vou ter o cosseno da soma desses dois ângulos aqui, certo? Nosso A vai ser o 30 e o nosso B vai ser 30 também. Então, a gente vai substituir aqui, vai ficar cosseno de 30 vezes cosseno de 30, né? Porque A e B são iguais, menos seno de 30 menos seno de 30 vezes seno de 30 aqui. Então vai ficar o quadrado dos cosseno e quadrado do seno aqui, na verdade, né? Aí a gente multiplica aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3. Como a gente tem raízes iguais aqui se multiplicando, a gente elimina a raiz e conserva o radicando, né? Fica só o 3 aqui. 2 vezes 2, 4, tá aqui. Conserva o sinal de menos, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4. E a gente pode subtrair aqui porque eles têm os denominadores comuns, que é 4 e 4. Então, fica 3 menos 1, 2. E o denominador 4 a gente repete. Aí agora a gente simplifica aqui, né? 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, cosseno de 60 graus é 1/2. Isso aqui foi mais para mostrar a veracidade dessa fórmula aqui do cosseno da soma, certo? Vocês perceberam aí que a gente substituiu os ângulos notáveis, as razões trigonométricas do ângulo notável de 30 graus, e como a gente tinha como objetivo obter no final o cosseno de 60 graus, a gente obteve o cosseno de 60 graus, que é 1/2, e que está lá na nossa tabelazinha das razões trigonométricas dos arcos notáveis, que é 1/2, né? Cosseno de 60 graus é 1/2. Então, tem toda a veracidade, sim, essa fórmula do cosseno da soma, ok? Agora aqui o cosseno da diferença. O cosseno da diferença, deixa eu ver se muda muita coisa aqui do cosseno da soma. Vocês percebem aí, ó, que também não muda muito não, né? O cosseno da diferença, a única coisa que vai mudar é que aqui vai ser soma ao invés de diferença, e aqui no cosseno da soma vai ser menos ao invés de soma, certo? Mas a fórmula é a mesma, ó, porque aqui tem cosseno de A vezes cosseno de B, e aqui no cosseno da diferença também é cosseno de A vezes cosseno de B. Só que aqui vai ser mais seno de A vezes seno de B. Então a gente tem que observar essa fórmula aqui, certo? Então, vocês têm que observar direitinho qual é a fórmula do cosseno da soma, qual é a fórmula do cosseno da diferença, qual é a fórmula do seno da soma, qual é a fórmula do seno da diferença, para substituir direitinho os valores de cada seno e cosseno que você tiver, certo? E obter o resultado lá que a gente deseja, ok? Então, aqui no cosseno da diferença, a gente quer calcular o cosseno de 30 graus. Aí a gente pode obter o cosseno de 30 graus através dessa subtração aqui, né? 60 graus menos 30 graus, a gente vai ter como igualdade o cosseno de 30 graus. Aí, através dessa subtração aqui, a gente pode calcular esse cosseno de 30 graus através dessa fórmula do cosseno da diferença, certo? No caso aqui, o nosso A é o 60 e o nosso B é o 30 graus. Então, vai ficar cosseno de A, que é 60, vezes cosseno de B, que é 30, mais seno de A, que é 60, e seno de B, que é 30. Substitui aqui, né? O cosseno de 60 é 1/2, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, aí calcula aqui, né? Primeiro a multiplicação e depois a soma, certo? Aí a gente calcula aqui, simplifica, certamente, estou resumindo aqui para a gente ser mais objetivo, certo? Acredito que vocês já sabem efetuar essas operações de multiplicação e soma de frações. Ok? Então, certamente a gente já vai obter como resultado aqui raiz de 3 sobre 2, que é o quê? O cosseno de 30 graus e que está lá na tabelinha das razões trigonométricas. Raiz de 3 sobre 2 é o quê? O cosseno de 30 graus. Então, tem total veracidade essas fórmulas de seno da soma, seno da diferença, cosseno da soma e cosseno da diferença. Basta observar direitinho as equações e substituir corretamente e operacionalizar os cálculos
que vão aparecer, certo? Nessas expressões, beleza? Vamos seguir aqui. Tangente da soma. Tangente da soma tem essa fórmula aqui, certo? Você tem a tangente de A mais a tangente de B. Ela vai ser igual a tangente de A mais tangente de B sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de B, certo? Aqui, quando eu tenho essa multiplicação, primeiro eu resolvo a multiplicação, depois eu somo com eu subtraio do 1 aqui, certo? Aqui na soma a gente soma normalmente, ok? Então vamos ver aqui o nosso exemplo aqui. Calcule a tangente de 105 graus. 105 graus de novo, né? Para ser bem particular. A tangente de 105 graus, a gente pode distribuir esses 105 graus aqui em 60 mais 45 graus. Então, o nosso A vai ser 60 e o nosso B vai ser 45. Beleza, aí a gente substitui aqui, né? Tangente de 60 graus mais tangente de 45 graus menos 1 menos tangente de 60 graus vezes tangente de 45 graus. Então, vai ficar aqui substituindo, né? Fica tangente de 60 graus é raiz de 3, tangente de 45 é 1. A gente substitui aqui, né? Vai ficar raiz de 3 vezes 1 aqui e 1 menos raiz de 3 vezes 1. Primeira multiplicação, né? Aqui não dá para somar por causa desse radical aqui, né? Desse raiz de 3. Então, só repete o numerador, raiz de 3 mais 1. Multiplicando aqui 1 vezes raiz de 3, vai ficar raiz de 3 aqui. Vai ficar 1 menos raiz de 3, certo? Então, a gente tem que racionalizar esse denominador aqui, certo? Para cá, a gente volta para cá, né? Racionalizando o denominador, obtemos. Então, como é que a gente vai racionalizar? A gente vai usar aqui os produtos notáveis para racionalizar esse denominador, certo? Qual é o produto notável que a gente vai usar aqui para racionalizar esse denominador? A gente tem que o denominador aqui é 1 menos raiz de 3. Se a gente multiplicar esse 1 menos raiz de 3 por raiz de 3 mais 1, ou até mudando a ordem aqui, que não faz diferença, certo? Mudar a ordem aqui, ó. Raiz de 3 mais 1 é a mesma coisa que 1 mais raiz de 3. A ordem aqui é só para ficar melhor no nosso cálculo. A gente racionaliza aqui usando esse produto notável aqui, ó, o produto da soma pela diferença, porque eu tenho essa diferença aqui vezes essa soma, e vai ser igual, ó, se eu multiplicar aqui, eu não vou exemplificar a multiplicação aqui não, mas certamente a gente vai ter aqui o quadrado do primeiro, que é 1, menos o quadrado do segundo, que é raiz de 3. Então, o quadrado de 1 é 1, menos o quadrado de raiz de 3 é 3. Então, fica 1 menos 3, vai ficar o quê? Menos 2, né? Que a gente vai ver aqui no nosso cálculo. E aqui, nos nossos numeradores, a gente tem o quadrado da soma, ou seja, eu tenho essa soma aqui, vezes essa soma aqui, eu tenho o quê? O quadrado da soma. No quadrado da soma, eu vou ter o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ou seja, resumindo, vai ficar raiz de 3 mais 2 raiz de 3 mais 1. Que aí a gente substituiu bem aqui, ó, certo? A gente substituiu o resultado dos nossos produtos notáveis aqui, e aí a gente pode começar a simplificar essas coisas, né? O 3 aqui eu posso somar com 1, que vai ficar 4. O 2 raiz de 3 continua 2 raiz de 3. E aqui embaixo eu tinha menos 2, né? Então eu posso simplificar em cima e embaixo por 2, né? Aí, que o 4 dividido por 2 é... Perdão, aqui. Como aqui, ó, vai menos 2 aqui, ó. Menos 2 dividido por 2 vai ficar menos 1. Então, eu vou só mudar o sinal aqui do resultado da nossa simplificação do numerador. Então, 4 dividido por 2 é 2. Ele ia ficar positivo, mas por causa desse menos, ele fica negativo. 2 raiz de 3 dividido por 2 sobraria só raiz de 3 positivo, mas por causa desse menos aqui, vai ficar menos raiz de 3. Ou seja, a tangente de 60 graus mais 45 graus é igual a tangente de 105 graus. E a tangente de 105 graus é igual a menos 2 menos raiz de 3, certo? A partir dessa fórmula aqui da tangente da soma, a gente obtém esse resultado aqui com uma tangente de 105 graus. Esse resultado aqui é totalmente correto, certo? Deem uma revisada aí, deem uma pesquisada aí no YouTube, que eu sei que vocês estão pesquisando aí na internet várias coisas. Então, se vocês tiverem ficado com dúvida aqui sobre os produtos notáveis, deem uma pesquisada aí, certo? Deixo isso por conta de vocês. Vocês podem me procurar também, procurar os respectivos professores de vocês, que a gente vai estar à disposição de vocês, ok? Fiquem à vontade para nos procurar. Vamos seguir aqui. Tangente da diferença, certo? Não muda muita coisa aqui a fórmula da tangente da diferença para a da tangente da soma, certo? Vocês têm que observar direitinho os sinais de soma e subtração das duas equações e operacionalizar direitinho os valores, certo? Do cosseno de A e do cosseno de B, que é o que a gente tem que ter para resolver essas expressões, certo? A gente tem que ter o cosseno de A e o cosseno de B. Certamente a gente vai ter na questão, deve aparecer o cosseno de um ou de outro,
ou a gente tem que usar só a nossa mágica, nossas jogadas matemáticas. Certamente a gente vai ter que usar uma vez ou outra, ok? Tangente da diferença. Tangente da diferença não vai mudar muita coisa não, como eu já falei, né? Então vamos aqui para a nossa operação. A gente vai calcular aqui tangente de 15 graus. Então tangente de 15 graus é a mesma coisa que essa diferença aqui da tangente de 45 menos 30 graus. Então, a partir dessa subtração aqui, a gente pode usar a fórmula da tangente da diferença, certo? Aí vai ficar tangente de 45 menos tangente de 30, né? Substituindo direitinho as nossas tangentes. E operacionalizando aqui, vamos substituir, né? Tangente de 45 é 1 menos tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Fica 1, tá aqui, mais tangente de 45, que é 1, vezes tangente de 30, que é raiz de 3 sobre 3. Primeiro a gente resolve essa multiplicação aqui, que ficaria só raiz de 3 sobre 3 mais 1, certo? Aí aqui como eu tenho 1 menos raiz de 3 sobre 3, eu tenho que tirar o MMC e calcular aqui. Enfim, eu acho que vocês já sabem tirar MMC e chegar aqui, né? A gente vai chegar nesse resultado que vai ter 3 menos raiz de 3 sobre 3, e vai ficar também 3 mais raiz de 3 sobre 3. Então, como os denominadores aqui são comuns, quando a gente fosse multiplicar a de cima vezes o inverso da de baixo, a gente ia cancelar da mesma forma. Então, vamos cancelar logo aqui 3 com 3, certo? Então, a gente vai vir para cá. Vai ficar só 3 menos raiz de 3 sobre 3 mais raiz de 3. De novo, a gente vai ter que racionalizar o denominador aqui. Se eu tenho 3 mais raiz de 3, eu multiplico pelo quê? Por 3 menos raiz de 3. Então, aqui eu vou ter o quadrado vou ter o produto aqui embaixo. Aqui embaixo eu vou ter o produto da soma pela diferença. E aqui em cima eu vou ter o quadrado da diferença, que são... Aqui embaixo eu tenho um produto notável e aqui embaixo eu tenho outro produto notável. Por que a gente multiplica aqui por raiz de 3 menos raiz de 3? Por que a gente multiplica aqui por 3 menos raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3? Perceba que o numerador é igual ao denominador, certo? Então, se eu dividir o numerador pelo seu denominador, que é igual, eu vou ter como resultado o 1, certo? O 1. E se eu multiplicar uma vez isso aqui, vai ser igual a isso aqui de novo, né? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando eu multiplico aqui, não faz diferença no meu resultado, mas faz diferença porque eu consigo racionalizar aqui o denominador e aí eu vou obter um resultado mais harmônico aqui na matemática, certo? A gente fica mais legalzinho esse resultado aqui, depois dessa racionalização. E nessa racionalização a gente está usando o quê? Os produtos notáveis. Então vocês pesquisem aí se vocês ficarem com dúvidas sobre os produtos notáveis. A gente já sabe, né, que o produto da soma pela diferença vai ser o quadrado do primeiro, que é 3 aqui. Então 3 ao quadrado é 9, menos o quadrado do segundo, que é raiz de 3. O quadrado de raiz de 3 fica só 3. E aqui no meio fica menos, né? Então vai ficar 9 menos 3 aqui embaixo. Em cima eu tenho o quadrado da diferença, que é o que eu calculei aqui. Eu vou resumir aqui, certo? Depois vocês observam aí direitinho esses cálculos. Enfim, em cima a gente tinha o quadrado da diferença, que é essa multiplicação aqui, que vai ter como resultado 9 menos 6 raiz de 3 mais 3. Aí a gente coloca aqui, beleza. Aí a gente coloca aqui, a gente pode somar aqui, ó, 9 mais 3, 12. A gente pode somar. Menos 6 raiz de 3, continua aqui, menos 6 raiz de 3. E aqui 9 menos 3 fica 6. Aí a gente pode simplificar aqui, né? Como 12 é divisível por 6 e 6 é divisível por 6, a gente pode simplificar aqui. Mas primeiro vamos simplificar aqui, 6 dividido por 6 vai ficar 1. Então a gente já elimina o denominador, porque o denominador 1 não precisa aparecer. Então a gente vai simplificar só o numerador aqui. 12 dividido por 6, 2. Menos, conserva o menos aqui. 6 dividido por 6, 1. O 1 não precisa aparecer aqui, então fica só raiz de 3. Então, tangente de 45 menos 30 graus é igual a tangente de 15 graus. É igual a tangente de 15 graus. E a tangente de 15 graus é igual a 2 menos raiz de 3, certo? Através aqui da nossa expressão da tangente da diferença, a gente obteve a tangente de 15 graus através dessa diferença aqui de dois ângulos notáveis, certo? Que aí a gente tem facilmente as razões trigonométricas desses ângulos notáveis. Então, era só isso mesmo, pessoal. Meu muito obrigado e um até breve. Até a nossa próxima aula. Bons estudos a todos. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para procurar qualquer um de nós, professores de matemática,
no WhatsApp ou em qualquer outra rede social, ok? Até a próxima. Valeu!